Mateus, Evangelho de Mateus. Aleluia. Quando eu soube que eu ia pregar nessa noite, o Senhor falou assim: você vai pregar em Mateus 24. Eu falei: Jesus, mas é eu. Quando eu abri a Bíblia, caiu, sabe aonde, irmãos? Mateus 24. Aleluia. Então Deus quer falar conosco nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Se você puder nessa noite, coloque de pé. Aleluia. Eu tinha um esboço de uma pregação preparado e o Senhor falou Mateus 24. Aleluia. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? É verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 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 E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pode tomar seu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia. Em 2016 eu tive um sonho, eu já até contei isso na igreja. E o Senhor me mostrava uma grande bola de fogo cruzando os céus. E eu estava sobre o mar, na balsa com a minha família. E nesse sonho só tinha eu, a minha esposa e o meu filho, a minha família. E quando eu via aquela bola de fogo vindo, ao mesmo tempo eu contemplava do outro lado do mar. Nunca tinha ido no mar, mas eu senti o cheiro da água no sonho. E era forte. E quem vai no mar sabe que o cheiro é um pouco diferente, o ambiente é diferente. Eu nunca tinha ido no mar. Só soube disso anos depois, quando eu fui. Nós estávamos lá, eu, a minha esposa e meu filho, no mar. E eu vi aquela grande bola de fogo vindo em direção, uma outra direção, cruzava os céus. Enquanto essa bola de fogo cruzava os céus, várias embarcações vinham aonde nós estávamos, em direção onde nós estávamos. Cada embarcação era gigantesca e tinha uma bandeira de um país. Eu via a China, eu via a Rússia, eu via a Coreia, eu via várias bandeiras que eu reconhecia. Eu via Israel, bandeira de Israel, e via outras bandeiras. E todos os navios vinham à nossa direção. E a única coisa que eu conseguia dizer naquele momento, eu chamava minha esposa e meu filho, e nós nos ajoelhávamos em cima de uma balsa, e eu começava a orar junto com a minha família e dizer: é o fim, vamos orar, vamos nos arrepender e dizer: Senhor, tende compaixão de nós, Senhor, salva a minha família, que nós viemos nos consertar com o Senhor tudo que está errado. Isso em 2016.
Em 2017 eu tive um outro sonho. E esse outro sonho eu vi uma lua muito grande, como se fossem umas 8 luas, muito grande. Era muito maior do que a lua normal. À noite, e antes disso vinha um grande vento e derrubava muitas casas, arrebentava tudo, e tudo parecia que havia de 2,5 metros para cima, ia sendo levado por vento como se fosse papel. E eu vi essa grande lua de sangue, e pessoas começavam a correr pela rua, e nós estávamos ali, eu, a minha esposa, na rua, novamente esse sonho. E o Senhor foi trazendo algumas pessoas na rua que estavam atônitas, e algumas eu perguntava, apontava o dedo e perguntava para elas, dizendo: você sabe o que está acontecendo? E eu sei, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E quando vi alguns outros grupos de jovens passando pela rua, eu perguntava para eles: vocês sabem o que está acontecendo? Eles: não sei o que está acontecendo, desesperado. E eu dizia: Jesus está voltando. Em Joel 2 diz: a lua se converterá em sangue e o sol se converterá em trevas, antes que venha o grande dia, grande e terrível dia do Senhor. E essa semana, 2024, o Senhor me deu mais um sonho. E nesse sonho, era um sonho curto. Eu sei que eu sabia que uma bomba explodia. Era como se um país atacasse o outro e caísse bem aonde esse país tinha várias e várias bombas reservadas. E a única coisa que eu conseguia dizer, do tempo que eu tinha para minha esposa, era: eu te amo. E via tudo se arrebentando de baixo para cima, todo um continente, porque antes o Espírito falava, um continente devastado. Inteiro, um continente inteiro. E eu disse: Senhor, e ele disse: você vai pregar em Mateus 24. Quando eu abri a Bíblia, caiu em Mateus 24. Tem muitas folhas aqui, irmão. Tem muitos capítulos, muitos versículos. Eu não peguei essa Bíblia hoje para ler em Mateus capítulo 24. E caiu aqui. E o Espírito Santo de Deus me disse, através dessas canções, ele foi ministrando ao meu coração: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Talvez seja o seu último dia. Talvez seja a sua última chance. Hoje nós fomos para um velório de uma criança bem pequenininha. Bem pequenininha. E todos que estavam ali não suportavam e choravam, porque era só uma criança pequenininha em cima de um caixãozinho. A mãe e o pai chorando, os avós, o bispo chorando. E o Senhor dizia para mim: uma chance igual a essa, talvez vocês não tenham mais. Talvez você não tenha mais chance. Talvez você saia por essas portas e não tenha mais chance. Eu não sei quanto tempo você está longe da presença do Senhor. Eu não sei quanto tempo você talvez está com uma dracma perdido dentro da casa do Senhor. Eu não sei por quanto tempo talvez você se afastou de Deus, da casa de Deus, não quis mais estar na presença de Deus. Você tinha chamado, você tinha um talento, um dom que o Senhor te entregou, e você simplesmente deixou tudo e saiu por essas portas. Mas você está aqui nessa noite. O importante é que você está aqui nessa noite. E o Senhor está dizendo para você: você tem mais uma chance. A palavra do Senhor vai nos dizer que haverá guerras e rumores de guerra. Todos contemplando a televisão podem ver. Israel está sobre uma guerra ferrenha. Vários países atacando a terra prometida, a terra em que Jesus pisou, a terra em que Jesus andou, a terra da promessa, a terra em que o Senhor fala sobre a sua palavra. E serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa guerra não é por conta de Israel. Essa guerra que está vivendo lá não é por conta do nome Israel, Jacó. Essa guerra que eles estão vivendo hoje é por conta do nome de Jesus. Cidade santa, nação santa, onde o Messias cresceu, nasceu, morreu numa cruz, foi pendurado por amor a mim, por amor a você. A outra canção dizia assim: se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Consolador, o Espírito Santo da verdade. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
e crescem também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Antes dele subir aos céus, ser levado ao céu, de cumprir o seu propósito, ele olhou para nós com compaixão, com misericórdia e disse: eu vou preparar-vos lugar. E o Espírito Santo de Deus nessa noite está querendo derramar a sua presença nesse lugar. Derramar, sabe para quê? Para que quando você sair dessas portas, você não seja mais o mesmo. Você não veja as coisas que estão acontecendo lá fora como coisas naturais. Cada ano nós estamos aumentando mais um grau de calor. E todos falam aquecimento global. É não querer a volta de Jesus Cristo. Cada ano está mais quente. Você está sentindo calor hoje. São tantos e tantos dias sem chuva. É a volta de Jesus Cristo. A terra clama, a terra geme. Quando aquecer a terra, os vulcões vão entrar em erupção. Quando aquecer mais a terra, os oceanos vão transbordar. Haverá maremotos, terremotos. A palavra de Deus vai se cumprir. Isso não sou eu que estou falando, não é a Bíblia que está falando, é ciência. Se você não crê na Bíblia, então crê na ciência e nos estudos. O Senhor está falando comigo e contigo nessa noite. Os discípulos estavam preocupados. Jesus estava prestes a subir. Ele já tinha morrido naquela cruz. Ele já tinha levado os nossos pecados sobre os seus ombros. Ele já tinha feito, cumprido a palavra, mas ele estava subindo ao Pai. Mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu mandarei o Consolador. Mas a palavra vai dizer também em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmo, pensarão somente em si mesmo, no que comer, no que beber, no que vestir, para onde ir, o que eu vou comprar, qual carro melhor, qual casa melhor, qual cidade eu vou morar, com piscina, sem piscina. O que Deus vai fazer na minha família? É a porta maior de emprego. Eu vou no culto para mim buscar uma porta de emprego melhor, um carro melhor. As pessoas vão sempre ir atrás daquilo que é perecível, é terreno e vai se acabar. Mas a palavra de Deus vai dizer, Jesus disse o quê? A traça e a ferrugem consomem. A traça e a ferrugem consomem. Não busqueis as coisas desse mundo. Não venha buscar as coisas desse mundo que são perecíveis, mas as coisas que são de Deus, as coisas que são eternas. Quantas almas nós temos ganhado? Quantas vidas nós temos atraídos para levar para o céu? Quantas vidas nós temos estendido as mãos e ajudado? Quantas pessoas nós temos abraçado? Quantas pessoas nós temos levado o Evangelho falando do amor de Jesus? Quantas pessoas nós temos feito a obra de Deus, tentando convertê-la do seu mau caminho? Porque esta vida é passageira, mas a de Deus é eterna. Em Joel capítulo 2 vai dizer isso, querido. O sol se converterá em trevas, a lua se converterá em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando eu recebi o primeiro sonho em 2016, eu fiquei tão desesperado, que a minha esposa já começou a falar: meu filho, você está ficando meio minuto. Porque foi tão forte. Quando Deus te mostra algo, você acha que é tão forte que vai acontecer amanhã. Aí eu vi o outro dia, eu falava: vai acontecer amanhã. E eu passei um ano inteiro esperando por esse amanhã. E quando foi 2017, o Senhor me deu o segundo sonho. Aí eu comecei a entender: ah, sim, Senhor, não é amanhã do dia para o outro, mas está ficando perto, está se encurtando o tempo, está começando a acontecer as coisas. E o que Jesus me mostrava nesse segundo sonho é que quando nós víamos os sinais, aquilo acontecendo enquanto a palavra de Deus já mostra esses sinais. Essa palavra foi escrita, querido, muitos e muitos anos atrás. Essa palavra foi escrita pelos apóstolos, pelos discípulos, e antes mesmo Isaías, Jeremias, antes mesmo Moisés escrevendo as leis. Mas está se cumprindo hoje. Está se passando hoje na minha, na sua vida. Essa palavra, ela é real. Essa palavra, ela é atual. Ela é de hoje. E ela está nos mostrando que Jesus está voltando. Jesus está às portas e bate. Aquele que abrir a porta, eu entrarei
cearei com ele e ele comigo. Nós vamos participar de uma ceia terrena, onde todos nós vamos pegar nosso pãozinho, o nosso cálice e tomar, fazendo menção do corpo e do sangue de Cristo. Mas haverá uma grande ceia no céu, onde o Senhor me espera, onde o Senhor te espera. Haverá uma grande ceia no céu, onde o Cordeiro Santo que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, estará lá junto conosco nessa ceia, e Ele servirá essa ceia. Eu não posso simplesmente negligenciar isso hoje e deixar passar, que Ele vai voltar. E Ele vai voltar, e Ele vai olhar para as nossas mãos, Ele vai olhar para as nossas mãos, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa forma de agir, aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que nós não fazemos, aquilo que nós ignoramos como igreja. Quando nós vemos alguém necessitado, alguém precisando, alguém, sabe, carecendo, Ele vai olhar para nós e Ele vai perguntar: cadê as suas mãos? E Ele está aqui nessa noite dizendo para mim e para ti: eu não vos deixarei órfãos, mandarei o Consolador, o Espírito Santo. Você só pode falar de alguém quando você tem ele dentro de você, com profundidade porque você pode pregar a palavra de Deus, você pode levar o amor de Deus a algumas pessoas pelo conhecimento, mas para você falar e a pessoa entender o que você está falando, porque Jesus falava muitas vezes por parábolas, e muitas vezes muitos não entendiam, mas aquele que é nascido de Deus, ele entende. Aquele que é nascido de Deus, ele sabe quando Deus está falando. Deus está falando nessa noite. Aquele que é nascido de Deus entende que a porta é estreita. Estreita e apertada é a porta que conduz à salvação, mas larga é a porta da perdição. As igrejas estão hoje tudo pintadas de preto. As igrejas têm hoje várias e várias bandas cantando, dançando e fazendo muita bagunça. As igrejas hoje, os jovens se prostituem com os outros jovens sem se preocupar. A pornografia, a imoralidade sexual, como disse a nossa pastora essa semana, jovens, sabe, que se reúnem para tomar cerveja. Essa igreja de hoje, a igreja de hoje que está apresentando a porta larga, mas a porta estreita que eu conheço, na Sassa Ardente, há 22 anos, é essa. Que Jesus está voltando. Conserta a tua vida, conserta a tua casa, conserta a tua família, porque Deus, antes de me mostrar outros sonhos, Ele mostrou com a minha família se consertando. É isso, tem que começar em mim, tem que começar em você, dentro da tua casa, dentro da tua família. Porque evangelho é isso, é transformação dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. E depois externamos o amor de Cristo às outras vidas. Uma chance igual a essa, talvez nós vamos ter mais, queridos. Os fins dos tempos está chegando nos todos. Aí você me pergunta: você está aqui para me amedrontar, irmão? Para dizer que Jesus está voltando? Eu estou aqui para te amedrontar, para dizer que Ele vai voltar amanhã. E se você não se converter hoje, você não entra lá. Se você não mudar de vida hoje, você não entra lá. Se eu não mudar de vida hoje, eu não entro lá. Porque como a nossa pastora disse aqui antes mesmo de começar o culto, muitos vão dizer em meu nome, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome pessoas ficaram curadas. Ele vai dizer: sim, você falou bem, em meu nome, apartado de mim para o mal e para o fogo eterno. Sabe por quê? Porque você fez todas essas coisas no meu nome, mas você não vive o meu nome, não prega e não vive o meu nome, não faz aquilo que eu te mandei, não faz aquilo que eu te ensinei. Meu Deus! E o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis pela minha vida e pela sua vida. Ele está na porta e bate. Nos acontecimentos dos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, depois que houve aqueles bombardeios naquelas torres, queridos, várias pessoas correram para dentro da igreja. Foi um ano que mais choveu de gente dentro da igreja. Jesus estava alertando aquele povo: eu estou voltando, conserta a tua vida. Os grandes avivalistas, os grandes pregadores daquela época estavam quase tudo desviados. Muitas pessoas se saíram da igreja, muitas pessoas faziam o que queriam das suas vidas, mas quando viu aqueles aviões entrando por aquelas torres, esbagaçando aquelas torres, morrendo aquele tanto de pessoa, começou a ter o coração palpitar, dizendo: Jesus, eu estou enxergando, Jesus, eu estou entendendo, é o fim, vai acabar, e eu como estou, como está a minha vida.
E a palavra de Deus está se cumprindo todos os dias, querido. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Se nada tem mudado a tua forma de viver, porque talvez o Espírito Santo de Deus não more aí. Se nada, se o teu jeito de falar é o mesmo, se o teu jeito de pensar é o mesmo, se você continua mentindo, se você continua roubando, se você continua matando, assassinando as pessoas, falando mal das pessoas, você não teve mudança de vida. Se não tem mudança de vida, não tem céu. Se não tem céu, só tem inferno, querido. E eu não posso te apresentar algo diferente. Nessa noite o Espírito Santo está gemendo por mim e por ti. Está dizendo: eu quero aquele povo. Deus só exorta o filho que ama. Ele te ama. Ele está aqui nessa noite. E Ele trouxe uma presença maravilhosa no começo desse culto. Ele trouxe uma presença maravilhosa para dizer: sabe o que? Eu não vos deixarei órfãos. Aleluia. O homem não pode convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo, mas o Espírito Santo pode. O Espírito Santo de Deus pode convencer a tua vida nessa noite a não sair por essas portas e não mais fazer aquilo que você tem feito que desagrada a Ele. Pode fazer eu sair por essas portas e eu sair lá fora e mudar de vida e começar a viver uma vida diferente. O Espírito Santo pode te transformar, pode me transformar. O Espírito Santo é o único capaz de ir entre juntas e medulas. Ele é poderoso. E Ele está aqui nessa noite, querido. Há uma presença de Deus maravilhosa nesse lugar. O problema é que muitos de nós ficamos alheios à presença de Deus. Não damos ouvidos à voz do Espírito Santo. Não entendemos aquilo que o Espírito Santo está falando. Eu não vim trazer juízo sobre a tua vida nessa noite. Eu gostaria que você abrisse lá em Apocalipse, no capítulo 19. Eu sou Deus que está mandando, eu vou abrir. Se Ele mandou, Ele garante. Aleluia. Capítulo 19, versículo 11. Eu vi os céus abertos, e eis com um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido em uma veste salpicada de sangue, e o seu nome, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações. E eles regerá uma vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comas a carne dos reis e carne dos tribunos, e as carnes, e fostes estes as carnes dos cavalos, e de sobre eles se assentavam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Haverá um juízo sobre essa terra, mas haverá um rei dos reis que haverá de julgar essa terra. Esse mesmo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele qual o salmista dizia: abre, ó portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Aí ele mesmo vai perguntar e vai responder dizendo: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É Jesus que vem marchando para vencer. É Jesus que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. É Jesus que estava entre os mortos, mas hoje ele não está mais entre os mortos. Ele ressuscitou, ele subiu ao Pai, e ele disse: eu vou preparar-vos lugar, eu virei e voltarei para buscar a vós. E ele vai nos buscar, querido. Ouvirá o som de trombeta, alaridos. O som da trombeta vai tocar mais aqueles que foram achados escritos no livro da vida. Esses sim terão as suas vestes limpas,
e o Cordeiro Santo colherá. Será feita a separação do joio e do trigo. Nesse grande dia será feita a separação daqueles que dizem que são e daqueles que não são. Eu tenho algo bom para te dizer, querido. Talvez a sua vida estava só Deus na causa até você entrar por essas portas. Mas eu quero te dizer que o ladrão na cruz também teve uma vida de homicídio, de assassinato, de roubo. Mas Jesus, olhando para ele, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Havia uma mulher também sentenciada a morrer por um momento, apedrejada porque tinha cometido adultério. Mas Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Deus está falando para mim e para ti nessa noite: há esperança, uma chance igual a essa talvez não tenha mais. E se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. Ele já mandou o Espírito Santo. Quando nós cantamos aqui, Santo Espírito desce como fogo, Ele já desceu no dia de Pentecostes. Mas Ele está querendo também descer nessa noite. Mas Jesus só desce onde há um coração arrependido. Só desce quando há uma vida que fala: Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho, eu erro todos os dias. Senhor, tenha misericórdia de mim. E Ele está aqui nessa noite para estender essa misericórdia dele sobre a minha e sobre a tua vida. Um derramado Espírito sobre a minha e sobre a tua vida, para que nós venhamos sair por essas portas e não mais ser os mesmos, e não mais fazer a nossa vontade. O meu tempo está se acabando, querido, mas eu gostaria que você se colocasse de pé, porque há um derramado Espírito nesse lugar.